Pessoal, nós vamos agora trabalhar um pouquinho no conceito do CORS, tá? É um mecanismo de segurança, o nome CORS, tá? Vem de Cross-Origin Resource Sharing, tá? Traduzindo compartilhamento de recurso de origem cruzada, tá? Essa origem cruzada significa que eu posso compartilhar um determinado recurso, mesmo que a minha origem não seja a mesma de quem está compartilhando. Ou seja, tem alguma requisição vinda de um outro domínio, tá, que está requerendo algum recurso em um determinado domínio. Tá? Então, outro domínio requerendo recurso em um domínio específico. Tá? Isso caracteriza a origem cruzada. Tá? Então, para que serve isso? Tá? Isso daí é um mecanismo, tá? De segurança implementado nos navegadores, tá? Justamente para barrar o fato, por exemplo, de eu fazer uma div, por exemplo, na minha página, né? Aí eu faço um Ajax, por exemplo, para a página do Facebook, pego todo aquele conteúdo e trago para minha página como se fosse a minha página que estivesse implementando aquilo ali. Tá? Então, é, para evitar esse tipo de coisa, né? De eu me passar por outra página, atualizar o conteúdo da minha página com o conteúdo de outra página na qual não tem a permissão, implementado esse mecanismo de segurança. Tá? Isso vale para quando eu tiver alguma requisição sendo feita por um script, por um JavaScript, tá? Porque se eu requerer direto na rota, por exemplo, a hora que eu dou um post no formulário, a hora que eu atualizo, eu já trago o conteúdo inteiro para o navegador. Então, se alguém, por exemplo, não teria como eu chupinhar, por exemplo, o Facebook, né? Porque eu vou ter que colocar a requisição da própria página do Facebook e vai trazer a própria página do Facebook. Não tem como me passar por outra página nesse caso. Né? Mas se eu tiver um REST, eu fizer uma requisição e receber todo o HTTP da página na qual eu estou fazendo essa requisição, eu posso atualizar o conteúdo da minha página inteira com aquela página, ou colocar meu cabeçalho, tirar o cabeçalho da outra pessoa, enfim, posso meio que burlar ou acessar um conteúdo indevido. Tá? Então, para isso, a gente tem esse mecanismo do CORS, tá? E a gente vai ver algumas coisinhas de como a gente vai possibilitar, controlar, etc., quando eu tiver uma requisição JavaScript. Então, logo a seguir, a gente vai ver tudo sobre requisições JavaScript, tá? Por meio do Ajax. Tá? Mas, antes de chegar lá, a gente vai trabalhar com aquilo que a gente já tem um pouquinho de conhecimento, por exemplo, utilizando o Fetch API para fazer essas requisições e já liberar. Para a hora que a gente for para o Ajax, para a parte do Ajax, para que já esteja tudo liberado, a gente só trabalhe de fato por si só no Ajax, tá? Bom, primeira coisa que a gente se deparou, a hora que a gente foi trabalhar com cores, tá? Ou, desculpa, a hora que a gente foi trabalhar com uma requisição Ajax, lá na primeira página, se eu não me engano, que a gente fez utilizando o Bootstrap, né? A pessoa digitava o CEP, a gente clicava no OK e vinham as informações do CEP para a pessoa, tá? Mas já naquele momento, tá? A gente já teve um pequeno probleminha e eu falei para vocês, ó, gente, por padrão, vamos fazer algo parecido com isso, né? A gente tinha feito aqui no header, certo? A gente tinha colocado acesso, control allow orange, colocou asterisco, ou seja, para permitir o controle de qualquer origem, foi para o Next e a partir desse momento começou a funcionar. Claro, gente, mecanismo de segurança, mostrei que já estava dando problema do CORS para vocês. Eu falei, vamos considerar isso por enquanto, depois a gente vê mais a fundo. Então chegou a hora da gente ver isso um pouquinho mais a fundo, tá? Então vou fazer o seguinte, ó. Eu vou, novamente, eu vou lá na página dos meus códigos, tá? Aqui eu vou criar o teste CORS 2. Vou abrir, na verdade, essa página eu vou abrir lá no meu VS Code. Fechar esse outro carinha. Se precisar eu abro. Então eu vou criar o meu server JS novamente, tá? É um projeto inteiro que eu estou fazendo. Então novo terminal. Vou criar o npm init-y. Eu vou instalar o Express, tá? npm install Express. O download agora foi. Só por questões de verificação, ó, versão 4.17.1. Vou lá no meu server JS, aquele
aquela nossa tradição lá do requerer o express, da gente criar o app, a gente ouvir na porta 3000, e da minha tradição pelo menos, que é o working on 3000, tudo bem? Esqueci de colocar no script do start que a gente vai utilizar um nodemon. Certo, temos nosso servidor disparado. Agora vamos começar a programar aqui a questão dos cores, tá? E para começo de conversa eu vou fazer algo bem simplesinho aqui, tá? Vou colocar um app-get, pode ser na barra mesmo, tá? Colocar uma arrow function aqui, resp, tá? Eu vou responder com JSONzinho básico, tá? resp.json, tá? Enfim, nome, Rafael, profissão, professor, tá? É requisição desse barra e eu respondo com isso, tá? Bom, da forma como está e disparado aqui, se eu fizer uma requisição na minha 3000, tá vindo aqui, eu vou dar uma ampliadinha para você, ele responde tal, mas eu percebo que essa requisição não foi uma requisição JavaScript, tá? Foi a própria requisição do navegador fazendo uma requisição GET, tá? Então eu trouxe todo o conteúdo para cá, certo? Bom, mas vamos supor que, ao invés disso, eu vou criar uma pastinha aqui dentro desse cara para ficar tudo junto. Chama de public mesmo. Tá, vou colocar aqui um new file, um index.html. E agora eu vou atualizar o conteúdo. Opa, deixa eu colocar HTML5. Vou atualizar o conteúdo do HTML, então vou ter uma div aqui que eu vou chamar de id igual a resultado. Vou atualizar essa div com o conteúdo que está vindo lá da requisição que eu vou fazer, tá? Só que agora eu vou fazer uma requisição JavaScript, tá? Para atualizar esse conteúdo de maneira dinâmica, tá? Gente, como eu falei, a gente já vai ver a seguir aqui como é que vai funcionar todas as nossas possibilidades, todas não, né? Mas uma boa quantidade de possibilidade de requisição JavaScript aí, utilizando o XML HTTP request, utilizando o Axe, utilizando a Fetch API que a gente já viu, tá? E aqui eu vou fazer o padrãozão com a Fetch API, tá? Vou colocar onde que eu quero fazer a requisição. Então, já vou copiar esse carinha aqui. Onde eu quero fazer a requisição é nesse endereço, tá? E aí lembrando que a gente vai ter o ponto .then, tá? Tem um outro ponto .then e vou ter um ponto .get, tá? Lembrando que a hora que eu trago a fetch, né, ele traz uma promise e eu vou extrair o JSON dessa promise, tá? Então, eu vou ter uma função callback, resultado, tá? E eu vou retornar o resultado .json, lembrando quando tem uma arrow function com uma única linha, não preciso do return, tá? E aqui no den, aí sim, ó, aqui eu já tenho o resultado que entrar aqui já vai ser o meu JSON, tá? E aí o que eu vou fazer? Eu vou atualizar aquele conteúdo lá, então const id resultado igual a document.getElementById, e eu vou colocar o resultado, tá? Eu vou fazer algo bastante simples, tá? Que é o id resultado ponto inner html vai ser igual ao resultado, tá? Só que o que vai acontecer? Isso daqui é um JSON, tá? Eu vou pegar essa página que eu criei. Você, teste cores 2, vou aqui dentro do public, vou abrir na página, ó, perceba que não apareceu absolutamente nada,
Justamente por conta do course, ó. Origin null, tá? Minha origem é nula, porque não tem origem, tá? Eu simplesmente abri a página, não foi servido por ninguém, tá? Has been blocked by course policy, lá no access control allow origin header is present on the request resource, enfim, né? Deu uma série de erros aqui. Primeiro, vamos parar de dar esse tipo de erro aqui, tá? O que eu posso fazer para parar de dar esse tipo de erro? Vamos usar a mesma estratégia por enquanto, daquilo que a gente tinha utilizado lá no nosso SAP Server, né? Que a gente tinha feito? A gente tinha feito uma função callback, tá? E essa função callback, justamente esse access control allow orange, tá? Eu setei no cabeçalho e dei o valor para esse cabeçalho aqui como asterisco, ou seja, pode ser qualquer coisa, tá? Então, o que eu vou fazer? Vou colocar lá na resposta appuse, tá? É uma função rec has next, então, rec resp, né? O res é next. Aí eu vou pegar na resposta da requisição, tá? Eu vou dar o header nele, certo? E o header dele vai ter o access, só para não correr o risco de... Opa, tinha aberto no Firefox, né? Só para não correr o risco de errar o cabeçalho, eu vou copiar. Então, access control a origem. Tá? Pode ser qualquer um. Asterisco significa qualquer um se você quiser uma origem. Eu só vou aceitar quem vier do via CEP. Tá? http via cep.com. Ele especifica aí de onde você quer, certo? E aí eu vou pular para a próxima. Bom, vou atualizar essa página aqui. Tá? Veio o object, porque é um JSON, né? Então, está exibindo esse conteúdo. Eu vou pegar esse conteúdo do JSON. Opa, cadê você, meu filho? Tá? Vou usar o JSON.stringify e eu vou stringificar o resultado, ou seja, tornar aqui, pegar aquele resultado, jogar ele para uma string. Passando agora, a gente já tem aqui o nosso JSON, tudo bem? Então, a gente, da mesma forma como a gente tinha feito no SAP Server, né? Agora a gente deu autorização, falou, requisição que vier aí, você pode liberar, tá? Só que perceba o seguinte, tá? Isso foi por conta do Cross Orange Resource, tá? Tinha uma outra origem, certo? E que essa origem, por exemplo, se eu tivesse um servidor web ativo, né? A origem seria desse servidor web, tá? Ia ter o domínio, a porta, tudo bonitinho ali, tá? No caso de eu não ter o servidor web, ele é nulo, tá? Também vai ser diferente do meu serviço que está rodando no localhost 3000, então a origem é diferente, tá? E deu esse pequeno probleminha ao fazer requisição Ajax, tá? Mas se, por exemplo, tá? Eu tivesse o seguinte, tá? Aqui no meu SAP Server, tá? Eu tivesse aqui, um app use, tá? Express static, eu colocasse aqui o ponto barra public, vou colocar aqui o ponto barra public. Vou chamar aqui de página mesmo, tá? Barra página. A página. Tá? E agora tá vindo, né? A nossa rotinha aqui bonitinha, tá? E por que opa, esqueci de um pequeno detalhe, ó. Eu vou tirar esse cara daqui, vou atualizar, ó, atualizei foi agora, tá? Mesmo que, ó, reforçando aqui, eu nem tenho mais aquele cabeçalho da origem, tá? Vou atualizar de novo, ó, página, ele atualizou o conteúdo da página. Por quê? Essa página está sendo servida por quem? Tá? Qual que é o domínio dela? Ó? Localhost 3000, tá? Qual que é o domínio, vamos dizer assim, de quem está servindo, tá? O conteúdo da requisição que foi feita por aquela página. Também é o localhost 3000, tá? Então, foi feito do mesmo domínio, tá? Eu consigo permitir isso daí. Mas a gente vai trabalhar no caso, tá? Na especulação aqui, que eu não vou ter. Então, deixa eu voltar aqui.
que eu não vou ter origem, posso ter origens distintas, tá? Elas não necessariamente virão do mesmo domínio para fazer a requisição GET, tá ok? Então, supor que eu tenho uma API, ela é compartilhada por diversas outras fontes, requisitores aí em diferentes domínios, tá? Então, vamos assumir esse caso, e aí eu vou ter que trabalhar no cabeçalho. Então, beleza, né? A gente já viu aqui que se eu colocar um access control à origem, asterisco, legal, funciona, tá? Só que, será que isso vai ser o suficiente para já acabar com qualquer tipo de requisição do CORS, tá? Não vai ser suficiente, tá? Por quê? Esse Access Control Origin vai resolver esse problema que a gente tem nesse momento, tá? Ou resolveu. Isso muito por conta de que a requisição GET, ela é uma requisição, vamos dizer assim, padrão, tá? Então, se eu tiver a fonte liberada, fizer um GET, o GET é meio padrão, tá? O GET é só obter o valor, tal, não altera nenhum dado lá no meu servidor, por exemplo, tá? Não é um put, não é um post, não é um delete, tá? Mas existem algumas outras requisições, essas que modificam dado no servidor, por exemplo, que já não é padrão, tá? Então, se, por exemplo, tá, eu ver aqui no meu SAP Server, tá? Ao invés do meu get, tá? Eu pegar, criar um post, sendo barra mesmo, tá? Opa. E aí eu vou ter o RecResp, tá? Não vou retornar, vou retornar só um ok, só então, não, pode ser. Eu vou dar um console log só pra gente ver que a gente tá no post, tá? Por padrão, para deixar igual, eu vou colocar aqui também um console.log get, só pra gente ver, tá? E resp.json, tá? Eu vou responder aqui um ok, tá? Um status ok, status, dois pontos, ok, tá? Supondo que ocorreu tudo certo com essa requisição, tá ok? Beleza, vou lá na minha página, tá? Lembrando que agora eu não vou usar mais essa daqui, eu vou usar esta daqui, ó. Agora que eu vou ter ao permitir a origem cruzada, eu consigo fazer esse tipo de coisa, só que ao invés agora de fazer o get, tá? Eu vou fazer um post. Então tem aqui, eu posso colocar um method post como opções aqui desse Ajax, tá? E ele vai me responder o JSON, certo? Então eu vou salvar aqui. Salvei a página, eu vou atualizar essa página, tá? E deu ok. Você falou, seu cabeçudo, né? Você falou que post não funcionaria, tal. Bom, perceba, vamos por partes, tá? Perceba que a hora que eu fui postar de fato o conteúdo, tá? Lá na minha página, na verdade eu não mandei nada para ser postado, certo? Só coloquei o post lá, ele foi por padrão, tá? Ele vai com o multipart form data, tá? A postagem padrão dele. Então se a gente pegar aqui no slide, tá? Então se for do tipo, esse post, ele for do tipo applications, www.form, URL encode, ou multipart form data, ou ainda text plain, tá? Ele aceita aquela requisição padrão, tá? Então, ó, por padrão ele aceita o get, aceita o head, método de requisição. Se for o post, tá? Isso daqui por padrão ele vai aceitar, tá? Mas se não for nenhuma dessas vertentes, tá? Por exemplo, ó, delete aqui não tem, tá? Ele já não vai aceitar. Então ele também não vai aceitar outras coisas a menos que eu customize esse cabeçalho da requisição, tá? Então só para ilustrar antes de chegar aqui e dar essa continuidade, ó, como que funciona, o que pode, o que não pode, como que ele sabe, tá? Por meio de uma requisição chamada de pré-flight, tá? Esse pré-flight ele faz, por exemplo, eu quero submeter, fazer uma requisição aqui no example.com, tá? Mas isso eu estou num domínio diferente, por exemplo, nesse yourdomain.com e aqui eu estou no example.com, ou seja, tem domínios diferentes. A hora que eu for fazer uma requisição, né, ele vai fazer essa requisição de pré-flight, ou seja, ele requer aqui onde ele quer o example.com tal.
Ele vai receber uma resposta do preflight com quais métodos são possíveis, é possível você fazer requisição. Então, por exemplo, eu estou fazendo uma requisição delete. Pô, delete já não é possível, tá? Se delete não for possível, ele vai falar, o request de método, você está requerendo delete, mas é get, put, etc, tá? E aí, se for diferente desses métodos permitidos, o navegador já barra, tá? Se tiver um método permitido, o get pode, legal, o get pode, eu venho aqui e coloco, tá? Lembrando novamente, tá? Essas requisições que a gente mostrou aqui são as padrões, tá? Não mudar nada ele aceita, mas eu posso barrar o get, por exemplo, se eu quiser, tá? Mas, vamos lá por partes, tá? Se eu push aqui, eu colocar, por exemplo, um delete, certo? Será que vai? Vou colocar aqui, ó, post. Vou colocar aqui um delete no barra, ok? Aqui eu vou colocar o delete. Certo? Então tem um botãozinho lá, selecionei alguém, uma tabelinha, alguma coisa, cliquei, vou fazer uma requisição Ajax, eu não tenho que atualizar a página inteira, é só eliminar aquela tupla. Tá? Vou colocar aqui. Tá? A hora que foi para o delete, aí caiu lá no course, porque não está dentro daquelas características de requisições padrão, tá vendo? Então, o método delete is not allowed, tá? No access control allow methods, tá? Então, se a gente pegar o nosso cabeçalhozinho aqui de novo, que a gente tinha visto aqui, opa, do que vai vir como padrão no preflight, tá aqui, né? Get head, post, desde que o content type seja desses métodos aí. Mas outras requisições aí, tirando essas requisições aí, elas não são permitidas, tá? Então, por exemplo, se eu colocar put, delete, connect, options 3, patch, post com content type diferente desses caras aqui, tá? Ou ainda, se você tiver outros tipos de requisição, determinados tipos de cabeçalhos, tá? Nessa requisição também não será possível trabalhar com isso, tá? Então, eu posso também setar aqui o controle de métodos, enfim, né? Existe, tá? Um objeto que é chamado de header, desculpa, JavaScript, header, JavaScript. Headers, desculpa, tá? Que aí você pode construir esses headers dando append nesses headers. Deixa eu ver se ele coloca aqui, ó, por exemplo, ó, headers, append, tá? O que eu quero colocar nesse cabeçalho que eu quero dar de resposta? Control word, control methods e etc. Você pode ir dando qual que é o tipo de conteúdo que eu vou requerer, tá? Você pode ir dando os appends manuais, criar esse headers, tá? E depois setar esse header que você criou aqui, dar um set header, tá? Eu vou só colocar header, dar um set header e passar esse objeto headers que você criou, tá? Essa é uma opção, tá? Mas como a nossa ideia é controlar o cores aqui, tá? Existe, tá? Algo bem específico para isso, tá? Que é um módulo aqui do Node.js que é cores, tá? Cores Node.js, eu vou colocar aqui para vocês verem. Express, tem até um tutorialzinho do Express com cores aqui, tá? Deixar ele aberto, mas o que eu quero mesmo mostrar para vocês é o cores do NPM, tá? Tá aqui, ó, cores require cores, tudo bonitinho, ó. Você pode utilizar esse cores aqui passando no middleware para todas as requisições já fazerem uso desse cara aqui. E o que tem dentro desse cara aí, tá? Se a gente pegar aqui para baixo, vai ter um exemplinho dos objetos padrão, ó. O objeto padrão desse cores, tá? Ele já define a origem como sendo todo mundo, tá? Os métodos, tá? Como sendo get, head, put, patch, post, delete, tá? Esse preflight continue, options, success states, daí se você a princípio não tem tanto efeito na nossa aplicação, tá? Depois eu explico para vocês o que é cada um deles, mas a questão é que com esse objeto cores padrão, ele já seta a origem como sendo qualquer origem, tá? E já seta todos esses métodos mais comuns, já os habilita, tá? Então, de cara, tá? Se a gente instalar o cores, então npm install cores,
tá? Eu requerer o course, então, const course igual require course, tá? Colocar esse course em um middleware genérico aqui, use course, tá? O que vai acontecer, ó, npm start, eu vou atualizar aquela página que estava dando erro, eu não tenho mais a página, não tem problema, deixa eu abrir a página aqui, tá? Status ok, vou colocar aqui do lado, não teve nenhum problema, então ele fez o delete, tá? Delete, pegou meu delete aqui, tá? Isso vai funcionar para o put, vai funcionar para todos aqueles métodos, tá? Se a gente pegar aqui o course, tá? Eles vão estar definidinhos, bonitinhos aqui, tá? Aí você fala, pô, eu quero só o course pro get e pro put, e eu não quero pro post, pro delete, etc. Tá? Na hora que você criar o objeto course, tá? Você pode vir aqui e especificar, falar, methods, dois pontos, eu quero só o get, e eu quero, quem que eu falei? Eu quero put, eu não quero post nem delete, exemplo, né? Então, na hora que eu for atualizar, agora já deu problema de course também, porque o delete não está naqueles métodos permitidos, tudo bem? Bom, e se por um acaso, né, você fala assim, ó, eu quero tratar o course numa rota específica ou fazer programações, falar, para essa tipo de requisição, para o get, pode ser qualquer origem. Para o post, tem que ser uma origem específica, tá? Enfim, quer manipular, quer alterar a resposta do status ok para cada um tipo de requisição ou para rotas específicas, tá? O que você pode fazer é pegar, ó, tá até no exemplinho aqui, ele está colocando o course, tá? Dentro da própria rota, tá? Então, ó, esse course aqui com essas opções aqui só vai funcionar para o get. Como eu coloquei no use, né? Esse use ele vai ser chamado aí para qualquer, sem uma rota específica, né? Ou seja, para qualquer rota, caiu no programa, ele já chama o use, tá? Ele está funcionando, vai habilitar o course para todas as requisições da minha aplicação, mas você fala, ó, eu quero só para requisição get aqui dentro do Products ID, tá? Então, você pode especificar aqui dentro da própria função passar esse objeto course, tá? Além disso, tá, tem outras possibilidades aqui bastante interessantes para o course, tá? Então, por exemplo, a gente viu aqui que a gente tem um método orange, tá? Que é aquela questão do domínio cruzado, tá? Quem é que eu vou permitir, certo? Beleza. Então aqui, ó, no orange, ó, ele configura o access allow orange, ou seja, esse atributo é onde eu vou colocar que está permitido ou não, tá? E aí, o que acontece aqui? Eu tenho diferentes formas aqui de definir. Eu posso, por exemplo, setar esse cara aqui de maneira bem simples, tá? Passando uma string, ó. String falou, ó, eu só vou requerer, ou só vou aceitar requisições do example.com. Only request from example.com will be allowed. Legal. Eu posso ter aqui, né, usar uma expressão regular. Tá? Então, por exemplo, ele está usando aqui se termina com exemplo.com, tá? Ó, for ending with exemplo.com, que para colocar no final de uma expressão regular a gente usa o cifrão, tá? Então, ó, terminou com exemplo.com, eu aceito. Né? Então, pode ser qualquer coisa que termina com exemplo.com. Ele fez uma expressão regular e aceitou, tá? Se eu quero aceitar só .com.br, posso colocar qualquer coisa .com.br, só aceito requisições do Brasil, por exemplo, tá? A gente consegue especificar isso, então, por meio de uma expressão regular, tá? Eu posso ter simplesmente um arrayzinho, tá? E esse array ele pode conter tanto strings quanto expressão regular, tá? Só que perceba que na hora que ele está colocando a expressão regular aqui, ele não está colocando com as aspas, tá? Ele está começando a expressão regular com esse formato, tá? Com as barrinhas, tá? Isso é muito semelhante com do Perl, tudo bem? Então, colocou dessa forma, tá? Métodos, ó, você pode passar tudo numa listona só, que nem eu passei numa string, tá? Ou se você quiser fazer um array, ele aceita também, tá? Aqui no allowed headers, tá? Você pode
passar, por exemplo, fazer um parzinho aqui, um array aqui, com qual que é o tipo de cabeçalho que você quer trabalhar, por exemplo, authorization, tá? Se vier um cabeçalho com autorização, eu aceito, por exemplo. Se não vier, eu não aceito, tá? Algo que tem esse tipo de cabeçalho, tá? Se vier o content type, eu aceito. Se não vier, eu não aceito, tudo bem? Então, pode especificar tanto aqui quanto, tá? Numa stringona separada por vírgula ou no array novamente, tudo bem? Aí tem várias outras opções aqui, tá? Que a gente pode setar, ó, preflight continue, pass the course preflight response to the next handler, tá? Então, por exemplo, se já bateu o course aqui está com false, eu já respondo que esse cara aqui, eu não preciso passar isso para um próximo render caso eu teira para responder, por isso que por padrão está falso, tá? Estou usando o mirror, já responde e já volta com a resposta para saber se eu posso ou não fazer a requisição, tá? Caso tenha mais um middleware ali para fazer algum tipo de tratamento, você chama o next e você tem que setar esse cara aí como true, tudo bem? Aí o sucesso, ó, é 204, né, mas se quiser alterar esse status de sucesso, a gente vai ver mais para frente que a gente consegue pegar status de requisição, fazer tratamento em cima desse cara, fica a seu critério, tudo bem? Então, é mais ou menos isso, é bem facinho de trabalhar com o course, tá? E dessa forma que a gente está utilizando, tá? Tem mais uma coisinha legal aqui, tá? Que eu esqueci de falar. Apesar de a gente ter o word setado dessa forma, eu esqueci de falar da function, tá? Eu passei do array, esqueci de falar da function. Aqui ele tem um exemplo de função, bastante parecida com o que a gente viu no middleware do disk storage ou do mutter, tá? Ele vai ter aqui, ó, o course options, tá? Vai ter o orange, certo? E nesse orange aqui você consegue fazer uma função callback, ó, função callback que vai retornar true, tá? Se for permitida a origem, tá? E falso caso contrário. Então aqui o que ele fez aqui para retornar true ou false? Ele tinha uma whitelist, que seria esse carinha aqui, ó, o whitelist com vários sites que ele considera, tá? E aí aqui ele só está falando, ó, se a origem que chegou ali da requisição, tá? Ela está no whitelist, tá? Porque se tiver o índice vai ser diferente de -1. Também dá para especificar com uma função callback. Não só a variedade de controles que a gente pode fazer aqui utilizando o course, tá ok, pessoal? Então, bem tranquilinho assim, da forma como a gente fez aqui, né? Utilizando o course no middleware, vai valer para todas as requisições. Caso você queira uma requisição mais específica, você coloca só naquela requisição, ok? Então é isso, pessoal, e até o próximo vídeo.